Entra no ar o programa Minha Herança. Eu não abro mão. Louvores, adoração, a palavra de Deus para você e sua casa. Minha Herança. Eu não abro mão. A apresentação Andréa Serafim. E tomaremos posse da nossa herança. Em nome de Jesus. Programa Minha Herança, eu não abro mão. A paz do Senhor a todos os ouvintes, e vamos iniciar o nosso programa com um momento de oração. É momento de oração. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados, que o Senhor venha se fazer presente, Pai, nesta programação, nesse programa, que a Tua palavra, ela venha falar poderosamente aos nossos corações, que o Senhor venha falar através do louvor, que o Senhor venha falar com cada um ouvinte, com cada internauta que se encontra nos assistindo, nos ouvindo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha ter liberdade para fazer conforme a tua vontade e o teu querer. É assim que eu te oro, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos que estão nos escutando, nos assistindo. E mais um programa Minha Herança, eu não abro mão. E hoje aqui também, juntamente conosco, que vai também estar fazendo, juntamente comigo, o programa A Minha Herança, eu não abro mão, o nosso irmão Davidson Rodrigues. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu creio que esse programa hoje, Deus falará grandemente ao coração de cada um de vocês, amém? Amém. Então, o irmão Davidson Rodrigues, ele vai estar juntamente comigo. Dentro do programa, a gente tem um quadro, já no final do programa, onde é o momento da palavra de Deus. Como é o nome do quadro, Davidson? Verdade que liberta. Certo. Então, nós vamos ter um momento agora de adoração ao Senhor. Vamos louvar os hinos da harpa. Você que estiver aí, acompanha juntamente conosco, certo? 192 da harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador,
Eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal padeceu na cruz e oferece graça e tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. 235. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho eu sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma devera do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza dos Rei posso contemplar, agora me na fortaleza e sempre te quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui para mais um. Glória a Deus. Tá só um pouquinho, acho que querendo dar microfone. Microfonezinho, um pouquinho. Bem pouquinho. 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas disfarço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o largo, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acorde dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Jesus me revela mistérios do céu. Que o nosso Jesus, ele venha nos revelar esses mistérios. É verdade. Esses mistérios do céu, que é grandioso. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, dar-te-ei coisas, né?
e mostrar coisas que não sabe, né? Ele é quem revela os mistérios que nós... O oculto, o escondido. Aquilo que nós não sabemos, não conhecemos, quem dá a revelação é Deus, né? 302. No mundo murmura-se tanto, entre os cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não ver que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tem razões para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e braveiro mar, os céus poderás ver se abrirem, se o hino tua alma cantar. Não temas cilada nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Te vejo murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu poderes nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Mais uma vez. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Então, você que escutou esse hino 302, veja bem o que foi cantado aqui. Em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. E quantas das vezes eu e você, a gente quer murmurar, a gente fica se perguntando, mas será que Deus ele não está vendo a minha luta? Será que Deus não está se importando com a perseguição, com as afrontas, né? E muitas das vezes eu e você, a gente quer murmurar, mas às vezes é necessário o silêncio de Deus. Nem toda hora o nosso Deus ele vai falar comigo nem com você. Mas quando o nosso Deus ele permanece calado, não significa dizer que ele não está trabalhando em favor da sua vida e em favor da minha vida.
A todo custo e a toda hora, 24 horas por dia, Ele trabalha pela minha vida e pela sua vida. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, que a gente não pode ver, a gente não pode enxergar e nem imaginar o que Ele tem feito por mim e por você. Você já parou para pensar no que está preparado? Glória a Deus. Tem coisas que para mim e para você já está preparado. Basta eu e você tão somente a gente acreditar e confiar, permanecer na posição a qual Deus me chamou, te chamou. Muitas das vezes até chorando por dentro e sorrindo por fora. Às vezes a gente se encontra assim, sorrindo por fora e chorando por dentro. Mas tenha a certeza que aquele que fez no passado, Ele vai continuar fazendo no presente e no teu futuro. Porque quem prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então, tenha certeza essa noite. Pode estar doendo, pode estar machucando. Você pode até ter dito assim, eu não estou aguentando mais. Eu vou... Permanece confiando no Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem te ajudado também. Falta tão pouco para Jesus te conceder a tua vitória. Quantas lutas você já tem passado porque o Senhor guerreou por você? Quantas lutas? Quantos milagres o Senhor tem feito na minha e na tua vida? Você já parou para pensar? Há momentos da nossa vida que é necessário a gente voltar lá no passado e fazer uma reflexão. E ver tudo que Deus fez por mim e por você. Porque muitas das vezes a luta é tão grande que a gente até esquece. Às vezes a gente esquece do que Deus fez e esquece até de agradecer. Mas é necessário. Uma coisa que eu aprendi, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Não faça nada. Olhe somente para Deus, ore a Ele e peça socorro, porque Ele é o socorro bem presente na minha e na sua vida. Então, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Deixe que Ele faz por você. Entregue a direção da sua vida a Ele, porque certamente Ele vai conduzir e vai te dar a direção certa. Lá no livro de Salmos 24, 10 diz assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É esse Rei da Glória a qual eu e você serve, que quando entra na luta, quando entra na peleja, a vitória é certa, em nome de Jesus. Então, creia tão somente, viu? Com sua pequena força, mesmo fraquinho ou fraquinha, se arrastando, mas continue confiando, continue perseverando. Não sei o que é que você tem passado e nem o que é que qual é o seu objetivo, mas continue acreditando, continue persistindo, apresentando ao Senhor. Há até pessoas que digam assim: para de orar, que sai não tem mais jeito. Aí eu te pergunto, para as pessoas é muito fácil, né? Você chegar para outra dizer assim, tá passando por um determinado problema, você diz assim: rapaz, não tem mais jeito. Se for uma enfermidade, se for alguém na família que seja viciado ou que passe por algum tipo de libertação que precisa ser liberto, e há quem diga: aí não tem mais jeito. Mas aí eu te pergunto esta noite, o que foi que Jesus te disse? Ele te disse que não tinha mais jeito para o teu problema? Ele falou isso? Então, Jesus, ele para fazer o milagre na minha e na tua vida, ele precisa que você, primeiramente, você creia. Se você crer e acreditar, ele vai acontecer. E Jesus, ele vai fazer.
porque Ele é o Deus do impossível. Então, creia tão somente que a última palavra, ela vem do Senhor. Eita, glória a Jesus, coisa boa. E agora, Davidson, eu vou falar um pouquinho do projeto Sol Escudo. Você já ouviu falar desse projeto? Conhece esse projeto Sol Escudo? Com certeza. Conheço, sim. Fala... Conheço muito bem. Eita, projeto Sol Escudo. Para vocês que ainda não sabem que projeto é esse, minha gente, esse projeto Sol Escudo, ele nasceu do coração de Deus. Já tem 6 anos, já está se encaminhando aí para 7 anos de existência. Ele é um projeto sem fins lucrativos, onde eu, juntamente com minha família e outros irmãos, a gente tem levado a palavra de Deus nas comunidades, nas ruas, aonde muitos não querem ir, nós temos ido, porque Deus, ele tem nos dado essa liberdade, tem colocado esse amor no coração, né? Verdade. E a gente tem feito esse trabalho, né, Davidson? É verdade. Fala um pouquinho aí, Davidson. Complementando o que ela está dizendo, o projeto Só Escudo, que visa, né, atender pessoas em estado de ceticismo, pessoas em vulnerabilidade, né, pessoas que também estão desassistidas pelos poderes, né, públicos, pessoas necessitadas. Então a gente tem essa missão que Deus colocou nos nossos corações de ir até essas pessoas, ajudar, né, com alimentação, né, com até recreação para as crianças, né? As pessoas também, moradores de ruas, também, onde a gente leva cobertores nessa época fria. Tá frio, viu? Água, que é uma das coisas que a gente percebeu muito, que eles pedem muito na rua, é água. Isso. E alimentação. E só para falar dessa questão da rua, né? Uhum. De ajudar o pessoal de rua. Eu costumo dizer assim, que eu tomei um tapa na cara, no sentido figurado, né? Óbvio, com relação a isso, porque eu sempre me prendia naquele negócio de 4 paredes, né? E aí onde eu vejo hoje muitas pessoas que estão dentro das igrejas, até mesmo ali se acomodando, enquanto as pessoas estão lá fora, as almas estão gritando por socorro, né? Estão perecendo. Quantas vidas estão sendo ceifadas? E uma coisa que eu sempre digo, que o inimigo tem implantado na mente das pessoas essa ideia de que não, aí não tem mais jeito, aí foi para as drogas, isso aí, ó, não tem jeito não, o fim aí ou é cadeia e cemitério. Mas não é assim. Ainda existe uma solução para essas pessoas, e essa solução se chama Jesus Cristo de Nazaré, né? E qual foi o tapa que eu tomei figuradamente na cara, né? Nós saímos à noite, juntamente com um pastor amigo nosso, né? Isso. Eu, ela, minha esposa, com nossa filha e minha sogra, fomos fazer essa obra. E você não tem noção o quanto nós fomos abraçados por essas pessoas. E amados também, amados. né? Uma moça lá, Bem você viu que ela recepcionada. estava sobre o efeito de drogas, e ela chega assim para você, e nós te amamos. E a gente diz, não, nós também te amamos, e Jesus te ama muito mais, deseja te salvar e libertar. Outro rapaz na rodoviária chegou e disse assim pra gente, rapaz, eu tava pedindo a Deus aqui que mandasse alguém para me dar o de comer, porque eu cheguei de sei da onda ia passar fome, e vocês chegaram aqui, né? E o pessoal que tem aqui em João Pessoa em si, né, Davidson? Isso. Graças a Deus, Deus tem levantado mais pessoas, né? E a comida tem chegado, só que naquele dia, né? Já tinha passado, né? Foi, verdade. E foi a primeira vez, né, que nós fizemos, porque a gente só fazia setorial, né? Ali na área que a gente mora. Então, foi a primeira vez, então a gente ali já pôde ver como é que funciona as coisas, né? Mas foi bom. E esse projeto, a gente tem tido a oportunidade de Deus, né? Para falar para as pessoas o quanto Jesus a ama, né? E sem contar com eventos de criança também que a gente tem realizado, né? E graças a Deus, Deus tem mandado bastante crianças. Crianças que ouvem a palavra de Deus, né? Que adoram ao Senhor juntamente ali. E Deus tem mandado, né? Também ajuda de pessoas, né? Pessoas que nos ajudam
patrocinando, né, esses Isso. eventos. Porque é difícil você fazer só, é difícil, não tem condição, né? É verdade. Então, assim, o projeto Sol Escudo, ele tem essa missão de levar a palavra de Deus nas comunidades, né? Como o Davidson falou, pessoas no estado de ceticismo, porque, assim, tem pessoas que dizem assim, porque fulaninho, né, é drogado, a outra é prostituta, titula aquelas pessoas, mas você não tem noção, não sabe a causa, porque o pecado em si, ele vai levar o ser humano aonde ele jamais desejaria estar. E quando chega a esse ponto, para ele sair desse estado, que é o estado de ceticismo, é muito difícil, entendeu? Então, vai ter pessoas que vai dizer, porque tá aí, porque quer, mas sempre tem uma causa. E uma das causas mais que faz o ser humano estar nesse estado é a tal da necessidade. Sabe por quê? Porque a necessidade, ela obriga você a fazer muita coisa. Por quê? Porque além da necessidade obrigar você a fazer muita coisa, entenda isso que é que eu estou lhe dizendo, vai ter uma intervenção do maligno por trás. Vou lhe dizer. E a gente vê testemunho de pessoas que foram libertas, né? Através desses trabalhos sociais e de evangelismo, né? Uhum. Pessoas que dizem assim, meu Deus, eu tenho vergonha do que eu andava fazendo. Né? Tenho vergonha. Aí é o que eu costumo dizer, isso aí é o pecador, ele andando segundo a condição do pecado. Né? Uma vez a gente ia passando no centro, ia até uma irmã com a gente, e eu comentei com o motorista do Uber com relação a essas pessoas, e ela disse, não, mas estão aí porque eles querem, eles estão aí porque eles não querem ficar lá. Mas tem que entender, eles podem dizer com a própria boca que estão ali porque querem, mas na verdade eles estão ali sobre a condição do pecado, que é aí a condição que o inimigo faz com que as pessoas estejam daquela forma, se perdendo, que a criatura de Deus seja desmoralizada, né? Que esteja nas drogas e caminhando para um caminho que infelizmente é um caminho de sofrimento. Que é esse estado de ceticismo, ao ponto de olhar para si e dizer, não tem mais jeito. Pessoas que estão desacreditadas de si mesmo. Isso. E acredita também que não acredita que há mais saída para eles, né? Exatamente. Não, meu fim agora é esse, até a morte. E sem contar também outra coisa, quando a gente faz, né, as ações, eles têm medo, né? Quando a gente se aproxima. Por quê? Porque a sociedade em si recusa, maltrata. E isso aí é justamente o que o inimigo tem implantado. Você sabe por quê? Muitas famílias em si, principalmente quem é alcoólatra, quem tem qualquer tipo de vício, essas pessoas, as famílias abandonam e essas pessoas estão na rua. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem trabalhado pesado para que isso aí venha acontecer. E o que acontece? A partir do momento que tem uma pessoa alcoólatra dentro de casa, que tem uma pessoa que é usuário de droga, o inimigo, ele tá ali naquela necessidade a qual o corpo dele já tá ali debilitado, né? Querendo a todo custo, porque quando chega um momento mesmo ele não segura. Então isso é uma necessidade do próprio vício, aonde o quê? Ele vai procurar qualquer coisa para vender, para ele alimentar o próprio vício dele. E quando isso acontece, submete a qualquer coisa. Qualquer ação para poder aquele vício ser mantido, né? Ao ponto de passar por cima até de quem ama, machucar, maltratar. Isso é o trabalhar de Satanás. Destruindo famílias, né? Destruindo e quando famílias. você vê essas pessoas jogadas na rua, você vê que aí faz parte de uma família destruída. Destruída por quem, né?
pelo adversário das nossas almas, né? E as pessoas não estão enxergando isso. Não, e quando acontece isso, a primeira coisa é que dentro da casa a gente diz, rapaz, não tem condição de fulano. Realmente é difícil, né? Só sabe quem passa. Mas é a primeira coisa que o inimigo coloca na mente. Homem, deixa ele ir pra rua. Deixa ele pra lá. E quando ele chega lá na rua, minha gente, aí o negócio é outro, viu? O negócio é outro. Ainda é pior. E sabe, aí ó, o inimigo ele trabalha em casa para que os familiares rejeitem. Não estou dizendo aqui que você tem que aceitar o errado, tá entendendo? E ser submisso a tudo que essas pessoas que o inimigo está trabalhando, né? Que são aviciados ou tem qualquer outro tipo de problema, você venha a aceitar. Entenda isso. Mas o inimigo ele planta na cabeça dos familiares para que não tenha paciência, não ore mais porque não tem mais jeito, que deixa ele ir embora. E você sabe que quando ele chega lá fora, sabe o que é que o inimigo planta na cabeça dele? Ninguém te ama, ninguém te quer. Tu é ninguém. Tu vai morrer assim. Você não tem valor. Você não tem valor. E quando a gente chega lá fora, minha gente, essas pessoas, muitas delas têm até medo de estar perto da gente, né? E quando a gente chega perto dessas pessoas, você sabia que é tão pouca coisa que eles precisam? Sabe, faz tanto tempo, ontem eu estava no Ministério Infantil, a igreja que eu pertenço. Eu estava juntamente com as crianças e estava na salinha falando, dando testemunho sobre isso, de evangelizar. E eu explicando para elas, né? A faixa etária de 8 a 13 anos. E eu estava dando testemunho da importância. Eu disse que você sabia quanto tempo eu escutei alguém dizer assim, Jesus te ama e eu também? Nas praças. O pessoal entregando a literatura. Isso é cultura gospel, isso é nossa cultura, as nossas práticas, os nossos costumes. Isso aí, ó, o pessoal, o povo de Deus tem deixado escasso. Está em escassez, minha gente, acorda. Entendeu? Então, quantas das vezes, né, Davis, a gente chegou, vou pedir para Davis contar um testemunho aqui lá do McDonald's, né, aonde vou pedir para tu contar. Ontem eu até contei para as crianças. E não tem dinheiro que pague, entendeu? Você receber da parte do Senhor, você saber que deu uma palavra, por tão pouca que foi. Eu disse, Jesus te ama e eu também. E aquela pessoa recebeu um abraço. Você ligue para o outro, pergunte, você está bem? Irmão, estou sentindo sua falta. Eita, que os valores e os princípios têm se acabado. Mas ainda é tempo da gente resgatar, ainda dá tempo de fazer. Eu costumo dizer, não espere para que o outro vá embora, para que Deus guarde alguém para você fazer pela outra pessoa. E ainda te digo mais, depois que Davidson contar o testemunho, muitas das vezes a gente espera ter condição financeira. Mas eu te digo nesta noite que não é necessário ter condição financeira. A Basta está disponível para fazer a vontade do Senhor, porque Ele traz à existência aquilo que não existe. É verdade. Conta o testemunho para a gente, Deus. É um testemunho que marcou muita gente, não foi? Nós temos vivido bastante experiência com Deus, mas esse dia marcou a gente. Porque ela trabalhava lá no Ubessa, né? Isso. E eu deixava ela no trabalho e ia buscar. E nesse dia eu fui. E aí eu pensei, né? A moto tinha entrado na reserva. Eu disse, não, eu vou. Porque lá próximo dá pra ir, lá próximo tem um posto de combustível e eu abasteço, né? A moto. E fui. Quando a gente eu ia pela BR e voltávamos pela BR, né? Ela disse, não, vamos pela Epitácio, porque eu preciso passar numa casa de festa, né? Que a gente estava fazendo os preparativos para uma festividade, um culto evangelístico para crianças. E nós fomos, né? E eu esqueci de abastecer a moto. E aí nós fomos. O interessante é que nós tínhamos passado por um posto de combustível.
Fomos e pronto. Aí a moto acabou o combustível, nós disse, e agora? Fomos perguntar a um frentista, né? Rapaz, onde é que tem um posto de combustível aqui? Veja só como é que Deus trabalha, como é a forma que Deus faz. A gente tinha passado por um posto de combustível, como eu falei, que era só voltar poucos metros, coisa de, eu acho que de uns 30 metros por aí. Mas a gente nem lembrava, Deus não fez lembrar, e perguntamos ao frentista e ele também não lembrou. O frentista, ele conhece ali a área, né? Ele disse, rapaz, ó, o posto de combustível aqui é longe. Diz, só vai ter em Tambaú, não foi? A gente saiu de Manaíra para Tambaú a pé. Imagina aí. A pé para encontrar esse posto de que era depois da UPA que ele falou, né? Lembrando que a gente tinha passado a poucos metros de um posto e não lembrava. E fomos, compramos o combustível e voltamos, né? Na volta, próximo ali ao McDonald's, foi? Foi, aí o McDonald's, mercado artesanal. foi. Isso, o passou. mercado artesanato, isso. Aí tinha uma família lá, uma senhora com seus filhos, crianças e alguns adolescentes, né? E ela estava com uma placa escrito num papelão: eu preciso apenas que você me doe 50 centavos do seu dinheiro. E o interessante é que ela estava próxima assim, ao McDonald's, e quando ela nos viu, ela estendeu essa placa, né? E quando à medida que nós viemos aproximando dela, ela foi se afastando para a parede, e nós entendemos que essas pessoas, elas sofrem preconceito da sociedade. E aí o que acontece quando ela afasta, né? André disse assim para ela, disse: olha, nós não temos dinheiro, mas eu te digo, Jesus te ama e eu também. Jesus te ama e eu também. E ela disse: tá certo. Quando nós saímos, que nós chegamos na esquina, ela gritou: ei! Disse: olha, a palavra valeu mais do que o dinheiro. Isso tocou a gente. Com certeza. Porque talvez se a gente tivesse o dinheiro para dar ela, porque a gente apenas estava com cartão, né? Tivesse o dinheiro físico para dar ela e desse aquele dinheiro, ela não tinha ouvido que Jesus amava, né? Então medita nesse testemunho aí, que tem muitas pessoas lá fora apenas precisando ouvir dizer: Jesus te ama. Jesus te ama. Então, pode colocar no ar. A gente tem um apelo aí. Alô, boa noite. A paz Boa do noite. Senhor. Ivan aqui do centro. Certo, Ivan. Eu queria uma ajuda aí, os ouvintes da Rádio 104, que puder me ajudar. Precisando para terminar a reforma da minha casa, que puder me ajudar com a janela assim, pode ser de segunda mão mesmo. Entendeu? Oi. Janela de me ajudar. Certo, irmão. Qual o telefone do irmão? Contato do Zé 9920 9920 61 12. 12. Pode entrar em contato comigo, esse é meu WhatsApp, né? 9920 61 12. 12. Falar com o Ivan. Com o Ivan aqui do centro de uma pessoa, vão. Tô precisando muito, irmão, vão. Certo, Ivan. Pra terminar minha reforma, irmão. Pronto. A você que está aí nos ouvindo e assistindo, Algum empresário puder me ajudar o também. nosso irmão Ivan, entre em contato nesse telefone 9920 6112 12, e falar com o Ivan, não é isso, Ivan? exatamente, pastor. Vão. Tá bom, meu Deus te querido, Deus te ajude, abençoe, irmão. viu? Deus Vamos estar aqui abençoe. orando Amém. por você também, e eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de alguém para lhe ajudar, viu, meu irmão? Amém, irmão. Amém. Amém. Muito Deus te obrigado. Deus abençoe. abençoe. Então, o projeto, né, Sol Escudo, é isso aí, minha gente. Tem atendido, né, as comunidades, pessoas com estado de ceticismo. E você que sentir desejo de participar do projeto Sol Escudo, sentir desejo também de ajudar, colaborar, certo? Entre em contato pelas redes sociais. Vou passar o Instagram, o @projetosolescudo.oficial e também o telefone 83
999925674. Lá você vai poder acompanhar as nossas redes sociais, tá? Ver o nosso trabalho. Então, dá uma olhadinha, participa, compartilha. E a gente tem toda a programação anual, onde tem as datas comemorativas, tem os dias a qual a gente faz o sopão em em determinadas comunidades, certo? Tanto de João Pessoa quanto de Santa Rita. Então, dá uma olhadinha lá, viu? No Instagram, @projetosoescudo.oficial e o telefone 83-99992-5674 e acompanha. E Davidson agora, né, vai trazer a palavra de Deus. Amém, amados. Momento da palavra. Eu gostaria de deixar para os queridos ouvintes, né, nossos irmãos internautas também que estão nos assistindo, o livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, né? Livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim, ó: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa que devemos conhecer? Que se verdadeiramente nós conhecer essa verdade, verdadeiramente seremos livres. Mas quem é essa verdade? Seremos livres de quê? Essa verdade, ela é Jesus Cristo. O próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como assim ele é o caminho? Ele é o caminho que leva o homem a Deus, que leva o homem aos céus. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade. Quem conhecer a Cristo, né? Porque Jesus estava dizendo aos judeus que se eles permanecessem verdadeiramente na palavra de Jesus, cresce na palavra que é pregada, eles seriam os discípulos. E o que é um discípulo? O discípulo é um seguidor. Alguém que está seguindo a verdade que é Cristo Jesus. Essa verdade que liberta o homem do pecado. Nós falamos aqui anteriormente de pessoas que estão nesse estado de ceticismo, pessoas que não estão mais acreditando que há uma salvação, que há uma segunda chance. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, que enquanto houver vida, há esperança. A esperança para o homem, a esperança para a mulher, que enquanto tiver vida, enquanto estiver em vida, que há uma esperança para ele, e essa esperança é Jesus Cristo. É essa verdade que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertará de quê? Do pecado, das práticas pecaminosas. Liberta o homem dos vícios, de tudo aquilo quanto afasta o homem de Deus. Foi por isso que lá em João 3,16, Deus, olhando dos céus à terra, não vendo um justo sequer, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amar a mim e a você, pelo amor de Deus, que esse amor gerou a misericórdia de Deus. Deus, vendo que a humanidade estava caminhando para o castigo eterno, Deus disse: eu vou dar uma segunda chance ao homem. Porque todos nós sabemos que quando Deus fez o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, Deus tinha determinado a eles que de
todos os frutos que estavam ali daquelas árvores do jardim poderiam comer livremente, mas do fruto de uma árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, essa árvore nela nem sequer poderia tocar. E a Bíblia relata que todas as manhãs Deus vinha falar com o homem. Porém, o inimigo, ele que foi expulso do céu, ele viu isso e começou agora a tramar contra o homem para que o homem perdesse o vínculo com Deus. E aí o que ele fez, a Bíblia vai dizer que existia, a serpente era o animal mais astuto ali do jardim, e ele incorporou nela, e o diabo enganou a mulher comeu do fruto, levou para o seu marido, e ambos foram expulsos do jardim. Ambos foram expulsos de um lugar de gozo. Mas com aquela tristeza que Deus expulsou o homem do jardim, que Deus sentenciou o homem agora a trabalhar, Deus sentenciou o homem agora a comer do seu trabalho, a produzir da terra. No dia que Deus expulsa o homem e a mulher do jardim, naquele mesmo dia Deus começa o plano de salvação. Quando ele diz assim para o homem: tu agora vai ter que trabalhar para poder comer. E diz a mulher: eu aumentarei as dores no parto, e se porei inimizade entre ti e a serpente. E disse ao diabo que estava dentro da serpente: e tu ferirás o pé do filho do homem, e o filho do homem esmagará a tua cabeça. Esse filho do homem que ele está falando era de Jesus. Foi aí que Deus, olhando, vendo a humanidade cada vez mais caminhando, o pecado se multiplicando, a maldade no meio da humanidade, não havia mais solução. Não havia quem podia pagar a dívida. Então Deus enviou seu filho Jesus. Aí eu sempre digo: mas quem condena o homem? É Deus? Não. A própria Bíblia vai dizer em João 3,17 que Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem condena o homem? O homem por si próprio, com suas práticas, se afastando de Deus. Nesse mesmo capítulo de João 3 vai dizer assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles tinham medo que as suas más obras fossem reprovadas. E isso, o inimigo, o adversário das nossas almas, tem tentado cegar a humanidade, tem colocado pensamentos que não tem mais jeito, você não tem mais serventia, ninguém te ama. Mas nós viemos aqui nessa noite para dizer que Jesus te ama, Deus te ama de uma forma tão grande, e você é especial para Deus. Você é tão especial que Deus enviou o seu Filho para que morresse e ressuscitasse, para a salvação dos nossos pecados. E hoje, essa salvação está sendo ofertada aqui, nessa emissora de rádio, através da rede social. Deus está te dando mais uma chance para vir ao arrependimento. Porque a palavra vai dizer assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus também não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Que todos venham arrepender-se. Como é que eu posso encontrar a salvação?
conhecendo a verdade que é Cristo, através da sua palavra, conhecendo quem é Jesus, aceitando, porque a palavra fala que é todos aqueles que com a sua boca confessar Jesus Cristo, seu Senhor, diante dos homens, o próprio Jesus vai confessar dessa pessoa diante de Deus. Porém, aquele que negar, será negado. Então, hoje, nessa noite, nós estamos aqui falando do amor de Deus para você. Dizendo que ainda há uma esperança para a sua vida. Ainda há uma esperança para o seu problema, para a sua enfermidade. Seja qual for a situação, o Deus ao qual nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Lá na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, o versículo 9 vai dizer que Deus não tarda a sua promessa, ainda que para muitos pareçam tardia. Que promessa é essa que está falando? Da vinda de Cristo. Mas hoje, nos dias atuais, as pessoas não estão mais querendo acreditar no arrebatamento que Cristo irá voltar. É tanto que nesse mesmo capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro, vai dizer assim, que as pessoas nos últimos tempos, elas se voluntariam em zombar da vinda de Cristo. Como é que elas fazem isso? Em escarnecer. Elas começam a dizer assim, desde que nossos pais dormiram, nós ouvimos falar da vinda de Cristo, mas Ele não vem. Só que sabe uma coisa, querido? Queira eu ou não, Jesus vai voltar. Que eu acredite ou não, Ele vai voltar. E hoje Ele está dizendo para você, nesta noite, meu filho, minha filha, eu te amo e eu estou te dando mais uma chance de vida. Quantos livramentos o Senhor não tem te dado? E talvez você tenha dito assim, foi sorte, foi pura sorte. Será que foi pura sorte? Ou será que foi a mão de Deus te livrando, te dando mais uma chance para que você venha reconhecer que Jesus é o Senhor de todos e Salvador e que só nele há salvação e em mais nenhum outro? Então fique com essas palavras. O tempo é corrido, mas fique com essas palavras que Jesus te ama, que você é especial para Ele. E que Ele deseja que você venha arrepender-se dos seus pecados. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu já quero perguntar, se tem alguém que Deus tocou no coração e quer aceitar Jesus hoje. Você que ouviu a palavra, né? Isso. Que deseja entregar a sua vida para Jesus. Se você estiver na internet, você pode digitar aí no chat, que o nosso irmão aqui vai ver. E você que estiver ouvindo através do rádio, você também pode aí dizer, eu desejo aceitar Jesus Cristo. Eu desejo ter mudança na minha vida. Ou até mesmo ligar, né? Ou até mesmo você pode ligar para cá e dizer, eu quero aceitar Jesus Cristo. Como Salvador. É o 32, 42 21 31. 32 42 21 31. Você deseja aceitar Jesus hoje? Liga pra cá ou deixa uma mensagem aí no chat, né? Isso. Pelo YouTube. E no final a gente vai estar orando, né? 3242 2131. Até finalizar, você tem esse tempo aí, né? Isso. Você que está escutando pelo rádio, não está tendo acesso aí à internet, você pode dizer, nem vai ligar, né? Mas você pode aceitar. No final nós faremos a oração, né? Isso. André. E também se não tiver como, mas você eleva o teu pensamento a Deus e a gente vai orar por você. E enche-me de novo.
E agora, para a oração final, para a gente finalizar o programa de hoje, eu vou aqui falar, dar um anúnciozinho a respeito de um evento que vai acontecer dia 27 e dia 28. Dia 27 e dia 28 de julho acontecerá na cidade de Santa Rita, lá na Praça do Chafariz, a primeira mostra cultural, Cultura Gospel na Praça. E você é o nosso convidado mais que especial, viu? Para estar ali junto conosco, nos prestigiando. E se você que canta, dança, faz teatro, cinema, artesanato, escultura, pintura, qualquer segmento artístico e você é cristão, você pode estar participando também conosco, certo? É só entrar em contato pelo Instagram @culturagospelpboficial ou pelo telefone 839-9992-5674 e você vai estar participando juntamente conosco da primeira mostra cultural Cultura Gospel lá na cidade de Santa Rita. Mas aí é para todos. Você das cidades circunvizinhas aqui da Paraíba, você também pode entrar também na programação, certo? Lembrando que a Praça do Chafariz fica em Tibiri, né? Isso na cidade mesmo. de Santa Rita. Chegando em Tibiri ou em Santa Rita, perguntando onde é que fica a Praça do Chafariz, não tem errado. Dia 27 e dia 28, dia 27 a partir das 4 às 21 horas e dia 28 das 10 às 16 horas. Então não perca, entre lá no Instagram, nas redes sociais e você vai estar conferindo toda a programação, @culturagospelpboficial. Você é nosso convidado mais do que especial. Isso, e agora a gente vamos finalizar, Davidson vai orar para o término do programa e também para as vidas que aceitaram Jesus e aquelas que ainda não aceitaram, que Deus venha dar mais uma oportunidade. E quinta-feira você não pode perder, nós estamos já com o encontro marcado, todas as quintas a partir das 18 às 19 horas, o programa Minha Herança Eu Não Abro Mão. Amém. Vamos orar? Vamos orar para finalizar. Oramos. Pai amado, Pai soberano, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Pai, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, neste ambiente, Senhor, nessa rádio, através, Senhor, do rádio, através, Senhor, do YouTube, Senhor, falando do teu amor, Senhor. Pai, eu quero te apresentar cada vida, Senhor, que ouviu, Pai, os testemunhos, louvores, Senhor, a palavra, Senhor, que foi falada, Senhor. Que o Senhor venha tocar no coração de cada um, Senhor, dos teus filhos, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. E todo aquele, Pai, que desejou, Pai, e deseja entregar a Ti, Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha escrever o nome, Pai, de cada um dos teus filhos no livro da vida, Senhor. Que o Senhor venha apagar, Pai, todo o passado de pecado, Senhor. Que essa pessoa venha, Pai, em nome de Jesus, caminhar, Senhor, e louvar a Ti, somente Te servir, meu Pai. Pai, abençoa cada um aqui nesse estúdio, Senhor, o nosso irmão que está aqui, Pai, no som, controlando, Pai. Ajuda teu filho, Senhor. O Senhor sabe o que ele precisa, o que ele necessita, Senhor. O Senhor sabe, conhece, Pai, o teu filho, meu Pai. Então eu te apresento a ele, Pai, a vida dele a Ti, Senhor. Também te apresento a vida, Pai, da minha esposa Andréa, Senhor, dos meus filhos, Senhor, de toda a minha família, Pai. A vida, Pai, também de Luiz, meu Pai, o teu filho, Senhor. A vida de todos que dirigem, Pai, essa rádio, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, fica com cada um dos ouvintes, Senhor, que estão nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Espírito